Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e hoje vou contar para vocês um pouquinho do tour que eu fiz na capital daqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, Porto Alegre, que eu estava em um pouco da minha realidade, meus compromissos não estavam comprometidos, mas como eu estava me recuperando de uma cirurgia que eu fiz, que tudo resolvido, tudo certo, e o médico pediu para 60 dias a fazer coisas mais pesadas, então eu não estava circulando pelo estado e nem pelo Brasil, que eu faço isso também, né? E agora que eu estou autorizada, fui fazer minha primeira viagem, além de sair um pouco do casulo e das coisas da cidade, também ver o que tem acontecido lá, que nem sempre vem para a nossa cidade de Caxias do Sul, que nós precisamos pensar assim, Caxias tem crescido e melhorou muito, sim, na parte da cultura, na parte da diversidade, de atividades na cidade e para todos os públicos, para todos os gostos, mas ainda tem algumas questões que chegam até a capital. É bom pelo fato do passeio e tudo mais, mas de como introduzir essas realidades que ainda não estão aqui conosco, né? Então, eu saí no sábado de manhã e, para vocês terem uma ideia, assim, eu dirijo, mas não sou muito fã, sou adepta de que alguém dirija para mim, e aí nesse momento que eu não estou dirigindo, ou eu estou descansando, ou aproveitando a paisagem do passeio, ou trabalhando também, né? E aí começou no sábado de manhã, onde eu fui na Avenida Padre Cacique, ao lado do Beira-Rio, onde foi atingido pelas enchentes, e fiquei feliz que, apesar de a gente estar vindo de uma enchente, de um período complicado, e aí eu consegui ver que pelo menos nos bairros um pouco mais que são considerados elitizados, onde que o público circula mais, onde tem uma melhor circulação, que está melhorando, que está bom, bem, com quem eu conversei, porque eu gosto também de conversar com o público, com quem vive na capital, com quem vive nos lugares, não só o que faz parte do turismo e da cultura, que nos bairros mais afastados, onde tem os maiores problemas de grandes cidades, ainda tem as questões das enchentes, mas a grande maioria, por onde eu passei, estava tudo parecendo que estava resolvido. E aí, nesse primeiro passeio, eu fui no Avião Alegre, que onde acontecia, já está há alguns dias acontecendo um avião da Varig, onde é uma das empresas de aviação mais antigas, mas que, né, pediu falência e tudo mais, e era gaúcha, e dentro da proposta que eles faziam, eles colocaram um avião ali, nesse espaço que estava livre ao lado do Beira-Rio, e já tudo bem transitável, e você entrava no avião, ainda tem tempo, até o final de outubro, né, quem ainda não foi poder, e aí entrava no avião e tinha a experiência de tirar fotos na cabine com o comandante ou sem o comandante, sentar nas poltronas executivas ou na econômica, ver a história da Varig e da aviação. Pelo menos eu gosto de conhecer essas histórias, essas questões, tudo mais, e outras histórias também, por isso que eu trago aqui para vocês. E também, quem fosse em outros horários, porque eu fui logo no primeiro horário da manhã, que era às 10 da manhã, não tinha, mas quem fosse nos demais horários, porque era 30 minutos de atividade, e depois, para aproveitar o restante, tinha parque de diversões, comes e bebes, outras atividades, em outros horários ao longo do dia, porque é o dia todo, depois das 10, também quem queria
e quem quisesse levar criança tinha palhaço, tinha encenações, tinha atividades artísticas, tudo mais, mas como eu escolhi nesse primeiro horário da manhã e eu optei por fazer outras coisas ao longo do dia, nesse momento só tinha história da aviação, os funcionários mesmo do Avião Alegre e para tirar as fotos, mas foi bem interessante. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui ao longo do programa de como que é de relembrar, porque eu brinco assim, que eu tenho conseguido viajar bastante de avião sim, né, tenho essa condição, mas quando não conseguia andar de avião, que eu ainda não viajava de avião, eu sempre tinha o sonho de um dia estar viajando pela Varig, porque na época era considerado uma das maiores companhias aéreas, né? E aí, depois, com o passar do tempo, não foi possível, tudo mais, mas até brinquei com o pessoal que estava trabalhando lá. Se não der para pelo menos voar, para pelo menos estar dentro do avião e conhecer a história e se sentir como se estivesse nessa situação e ver como que é. E nós voltarmos à nostalgia também, rememorar tudo o que acontece no nosso estado, para não dar só créditos e valorizar o que está fora do estado, fora do Brasil, companhias do nosso ambiente, da nossa vivência, né? E bem legal de ver toda essa história e de todo esse momento, foi interessante. Então, tem um valor e meia entrada para as poltronas e um valor e meia entrada para cabine e depois para as outras atividades também. Com as atrações artísticas não tem custo adicional, mas assim, é uma questão que compensa no sentido pela a ideia que eu tinha e o que eu queria fazer lá, né? Muito bom, atendimento maravilhoso. Para quem precisa de acessibilidade, eles têm a plataforma que sobe, 2 plataformas, e se não as escadas, e passar, e pode ficar ali a parte contada de história e tudo mais, e fotos, em torno de 30 minutos. Mas se você quiser ficar mais e ficar ao longo do dia aproveitando toda a estrutura, vale super a pena. E como é perto do Beira-Rio e perto do Guaíba e tudo mais, dá para fazer as atividades ao ar livre sem custos ou com custos nenhum fora esse. Então, sugiro, quem quiser até o final do mês, ainda tem tempo, vale a pena. Depois eu fui, que foi a principal ideia que eu tinha quando fui para Porto Alegre, depois acabei unindo o útil ao agradável, fazendo outras questões, fui para o Teatro Bourbon Country, assisti a Bela e a Fera, um musical. Eu adoro musical, adoro histórias de criança. Fui bem no Dia das Crianças, mas não por ser no Dia das Crianças, e ver essa história contada em formato de teatro, em formato de musical. Bela e a Fera, quem já assistiu, é a mesma questão, mas é legal de ver como que vai para o palco, como sai da tela, e de toda essa questão do musical, que o musical une as várias artes, né? Canto, dança, interpretação, a parte da customização, a parte do figurino, a parte do cenário, tudo que está incluso nessa ideia. E aí foi bem legal, foi bem interessante, foram 2 horas, teve pausa para os lanches, né, para as pipocas e tudo mais, mas foram 2 horas, tinha esses lugares para pessoas com deficiência sim, meia entrada também, comprava ou no aplicativo ou lá presencialmente, foram pontuais e pela procura de pessoas interessadas em ver, era para ter 2 sessões, às 20 e às 16, e ampliaram para sexta. Depois, no sábado, teve às 11 e às 2 da tarde, e era muito legal de ver a potência dos atores que estavam lá em cena, e até foi interessante, assim, só para a gente ver um pouco, que um momento interessante, quem trabalha com isso diz que acaba vendo que acabam pecando em alguns detalhes, em algumas coisas que não cuidam direito. Uma parte do cenário caiu na cabeça da Bela, caiu de verdade, não fazia parte da cena, e ela levou um susto, óbvio, mas ao mesmo tempo que ela levou um susto e os outros colegas foram ver se ela estava bem, continuaram com a história, e não tem... E aí eles continuaram, mas também aproveitaram
essa falha que aconteceu, não deixaram passar essa falha e levaram para a parte cômica da falha e usaram até o final do restante da peça mesmo, sem tirar a proposta do que é a Bela e a Fera, e usar o que aconteceu. Isso faz parte de usar o improviso, isso faz parte de quem está bem preparado e quem está próprio para a situação de se acontecer um imprevisto, que pode acontecer, não deveria, mas pode, como fazer isso. Então, também muito legal, é um musical que já veio outras vezes, eu não tive oportunidade de outras vezes, e quando vier, se vocês puderem aproveitar, aproveitem. E quem é de Caxias e de cidades menores, se puder se organizar, eu sei que a estrutura e precisa um palco grande, precisa um lugar, muita estrutura para tudo isso, e não é em todos os lugares que conseguem, mas tentar adaptar e tentar levar para as realidades de cidades menores ou com menos condições, para que todo mundo tenha acesso, sabe? É muito interessante a gente pensar nas possibilidades que existem. Então, aí terminei ali, tinha comido uma pipoquinha doce, que não podia deixar de lado, minha eterna criança, fiz o inverso, a sobremesa antes do prato principal. Depois, eu estava na dúvida se eu ia assistir a exposição da Barbie ou se eu ia ver a exposição da Alexandra Ercovitch, também que tinha, mas optei pelo da Alexandra, que achei que ia ser mais rápido, e da Barbie, que estava perto do local de saída, porque eu voltei de BlaBlaCar e perto da rodoviária, né? Fui pro Teatro Moinhos de Vento, tudo de Uber, tudo uma opção minha, tá? Eu gosto de usar sempre aplicativos. Poderia usar ônibus, mas aí não sabia os horários que tinha, ônibus adaptados, tudo mais, se dá tempo do fluxo, porque quando eu vou para algo programado, eu vou para fazer um atrás do outro, só com intervalo para banheiro e alguma alimentação, para depois voltar no mesmo dia. Quando eu vou com mais tempo, beleza, mas Porto Alegre tem os ônibus adaptados, tem os horários, eu precisava, né? E tinha outras formas de transportes também, né? Cada um usa que fica melhor para você, para si. Mas eu não fui. Aí, ao longo do trajeto para ir para o Moinhos de Vento, o motorista me pediu: vem fazer compras, né? Vai fazer compras. Para ele não, para ele vir fazer aquisição cultural, aquisição de conhecimento e aprendizado em todos os lugares que eu fui, que nas três últimas atividades que eu fiz e o que fui assistir eram em shopping, sim, mas eu só passei pelas lojas para pegar o elevador que dava acesso ao local que eu tinha que ver, mas não parei para olhar vitrines, não parei para ver e consumir. A única coisa que eu consumi do shopping foi o almoço, sabe? Porque depois saía final da tarde e não queria, aquele dia não estava, aliás, por mais que eu já estava liberada da cirurgia, ficar perambulando, fazendo forças demais também não era o ideal. Então, comi no shopping. Foi o único consumação, fora a questão artística e cultural que eu fiz na cidade, foi o almoço, né? E pode fazer parte do outro treino, mas senão, eu só fui nos shoppings porque fazia parte do local de onde ia ter esses eventos, senão nem ia passar por shopping. Não é o meu consumo, já foi meu passado esse consumo, mas agora tenho esse consumo cultural, esportivo e de conhecimento. Essa é a minha sede atualmente. E aí cheguei na exposição do Alexandre Ercovitch, 30 anos da história do Alexandre, bem legal de saber que ele começou essa história e a questão dos figurinos, de modo estilo, além de ter a vontade e o interesse de seguir nessa profissão, que ele começou, para vestir as prostitutas. Pessoal, olha com quem foram as primeiras clientes do Alexandre Ercovitch, para saber aonde ele chegou hoje. Vocês sabem que hoje ele é um estilista de famosa, de pessoas de muito dinheiro, né? Mas como ele começou, como ele galgou o passo a passo e o caminho dele para chegar aonde ele está hoje. E aí, lá é uma exposição que está rodando o Brasil todo, e para chegar em Porto Alegre foi feita a curadoria pelas Patrícias, que foram 10 vestidos de toda a história, 10 roupas na verdade, mas a maior parte foi vestidos do Alexandre Ercovitch desses 30 anos. E aí ele saiu da vestimenta
das prostitutas para vestir todos os públicos. Também tem para as classes sociais média, eu acredito que baixa, mas mais média, mas muitos da classe alta. E foi muito interessante de ver roupas para o dia a dia, roupas para a noite, roupas para o glamour. Outra questão que me chamou muita atenção, ele usou para um figurino que era um macacão colorido, neoprene. Não pensei que neoprene poderia ser usado e confeccionado roupas dessa forma, e bem interessante porque eu uso para o mar e uso para minha proteção em algumas situações que eu preciso, né? E nunca pensei isso se tornar uma roupa do dia a dia. Olha como é a questão de criatividade. E depois os vestidos de gala, e lá contando um pouquinho de toda essa questão que eu falei para vocês, dos 30 anos, da parte icônica, da parte do glamour. Aí hoje ele está com desfiles fora do Brasil, dentro do Brasil, de todas as semanas de modas, em tudo que pode, mas como iniciou, e de estar conseguindo se manter 30 anos nesse caminho, 30 anos nesse meio, que não é fácil. As pessoas pensam que é só, né, pompa, fashion, né, dinheiro. Não é nada fácil estar nesse meio também. Tem que ser muito forte também para essas questões. Tem alguns benefícios, tem algumas questões que talvez outras pessoas não tenham, mas tem os seus ônus também, né? E depois disso aí fui para a praça de alimentação, sim, comer Aí estava pensando que comer, porque depois da minha cirurgia tenho estado mais contida na alimentação, que isso é bom, tomara que eu me mantenha assim, apesar do meu foco sempre ser o doce, né? Mas estou comendo menos e é bom para a qualidade de vida. Eu fui para a praça de alimentação e fui num restaurante que tinha peixe, que eu adoro, e tinha prato feito, peixe com molhinho de espinafre e um pirê de moranga. E para não dizer que não tinha nada fora uma batata frita, e aí quando eu não estou em casa, que eu não tomo água e chimarrão, aí é coca, né? Aí sim eu sei um pouquinho, mas fiquei feliz, ao mesmo tempo que, além de ser feliz, eu não gosto de deixar comida sobrando, que eu não consegui comer todo o prato, sabe? Foi um prato feito, não era bem consistente, mas eram coisas, tirando a batata frita, mas eram coisas mais light, e mesmo assim eu não consegui comer tudo, e tentei, porque eu não gosto de tirar coisa sobrando e não gosto de colocar fora, mas chegou uma hora que se eu tentar se forçar mais ia dar problemas, ainda mais, né, estando fora de casa, longe, por mais que se resolvia, por mais que eu tenha amigos de onde ir, se precisasse um apuro, até a parte médica lá eu já conheço bem mais, quase, não mais do que Caxias, mas conheço, né, mas foi assim, e aí saí de lá, me desloquei até a Praia de Belas, que foi um lugar que foi atingido pela enchente, e está todo renovado, já todo recuperado, nada de ter condições, né, de se recuperar rápido, mas está já em condições de transitar, de aproveitar e voltar à minha história, como eu brinco, nada como quem viveu os anos da Barbie, também pelo ônus e bônus, pela história, pelo que Barbie foi, por ela ter instigado as mulheres a uma estética que não é realista. Tudo isso eu questiono, tudo isso eu falo também. Por muito tempo, às vezes, não ter a representatividade de outros corpos, de gêneros, de cor, tudo mais, que só com o passar do tempo e só com a necessidade que ela se transformou, mas é um brinquedo que fez parte da minha história. Eu tive as falsificadas e uma original, e gosto de voltar às minhas épocas de infância, gosto muito de ter esses momentos novamente, e até falei para o pessoal que estava lá que eu tinha Barbie, mas os equipamentos, os extras da Barbie, a piscina, a cozinha, todas essas coisas eram tudo muito caro e não tinha condições, então escolhia, quando era para ter algo um pouco mais com um valor mais elevado, ou escolhia uma coisa ou outra. Então, ter toda a estrutura da Barbie não tinha, mas assistir, ver, acompanhar pela TV e tudo mais, ver o filme, e depois estar lá vendo tudo em tamanho grande, instagramável, que podia tocar, tirar fotos, aqui também vou pôr também, e ver tudo isso, e ver como eles fizeram a organização, que também quem precisava, quem era prioridade entrava antes,
tinha nesse dia até uma criança autista também. Foi bem interessante e como eles lidaram com isso. Tentaram lidar da melhor forma, de entender quando teve a crise, essas questões que precisamos pensar, precisamos ter isso constante na nossa realidade, né? E ver toda essa questão de lembrar como foi minha infância e parte da Barbie e ver tudo mais, né? Pra quem gosta, quem não gosta, mas fez parte, né? Hoje é outras épocas, outros tempos e foi muito legal, muito interessante, divertido sair da rotina que eu tava de trabalho ou de recuperação e depois peguei o BlaBlaCar de volta para Caxias, tanto para ida quanto para volta, os motoristas sensacionais de atendimento, da condução, tudo mais. De aceitar, talvez uma demora um pouco maior para entrar e sair, que não é nada de anormal, nada de complicado, mas que não é todo mundo que entende isso. Eu tenho a sorte da grande maioria entender, mas já tive problema, questões de pessoas de me olharem atravessar para demorar mais ou menos, né? Então é bom a gente falar quando quem faz bem feito o seu serviço. A motorista da volta para Caxias me deixou em casa, ainda me ofereceu pouso e tudo mais. Um dia que eu estiver de novo em Porto Alegre, bem legal conhecer a história dela, porque eu também gosto de conversar com as pessoas, entender como que funciona, como elas vivem o dia a dia. E ainda, para terminar aquele dia, eu tive um aniversário de uma amiga, que aí já não, por mais que eu já tinha passado o restante toda a tarde, quase a noite, sem comer, não tive condições, só fui lá para comer um pouquinho da sobremesa e prestigiar ela e dar os parabéns, né? Mas foi bem legal. E no domingo, a minha avó, que no dia 15 fez 90 anos, nós teve um almoço para ela, com a família, e aí depois com mais comes e bebas, de valorizar essa data, essa importância, alguém chegando com 90 anos e da força dela, e como eu brinquei com ela no dia 15. Você é uma professora da vida, né? Porque chegar com 90 anos, né? Qualquer pessoa ir por tudo que ela passou, pela guerreira e por tudo mais. Nossa, se eu sou o que eu sou hoje, eu vejo que eu sou pelas mulheres fortes que passaram pela minha vida. Os homens também, né? Óbvio, mas pelas mulheres fortes da minha vida. Então, foi essa questão de final de semana cultural. E na próxima semana eu vou falar para vocês um pouquinho da história de como surgiu a Barbie e para vocês continuarem vendo outras formas que somos cultura, somos esporte, somos inclusão, mas são um pouco fashionistas e a questão do passado também. E ao longo do programa, no final do programa, vou deixar para vocês um pouquinho das fotos que eu tirei nesses ambientes para vocês verem como foram. E a Barbie vai até novembro, o Alexandre Jurkovic também vai até novembro. Quem quiser assistir ainda tem tempo, lá prestigiar ainda tem tempo, né? E a Bela e a Fera quando voltar. E o Avião Alegre até final de outubro. Fiquem bem e uma boa semana para vocês. Roberta, ascoltami.